Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estamos aqui, meu nome é Josi Prado, estou com o Rinaldo. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem? Rinaldo Graça, você quer que te chame? Tanto faz. Tanto faz? Estou mais interessado aqui no como que eu vou investir meus centavos. Ah, então tá bom. Estou aqui também hoje com os nossos convidados especiais, o Iago Belanda e o Gabriel Cremonese da Ativa Agro. Tudo bem, pessoal, com vocês? Fala, Tudo galera. certo. Fala, Rinaldo, Josi. Primeiro, agradecer o convite aí, né? É muito bom poder estar aqui transmitindo conhecimento e falando um pouco mais sobre o mercado financeiro para a galera do agro. É isso aí, estamos aí para ter aquele bate-papo, trocar aquela ideia para sanar a dúvida e aprender com vocês também, né? É isso aí, a gente que agradece a disponibilidade. E o Iago e o Gabriel, ambos são agentes de investimento certificados, né? Agentes autônomos. O Iago hoje também está cursando agronomia, né, Iago? Depois você vai contar pra gente um pouquinho por quê. E o Gabriel é formado em contabilidade e está cursando MBA em Private Bank, certo? Isso. Falei certo? E além de tudo, são os nossos, né, gerentes da nossa carteira de investimentos. Então não é qualquer pessoa que a gente trouxe aqui. Né? Exatamente. E até, para começar a falar um pouquinho, até antes da gente entrar no papo mais técnico, digamos assim, né? Falar que nós dois, pessoalmente, somos entusiastas, né, do investimento e a gente começou há pouco tempo também, há alguns anos, né? Na verdade, acho que foi em 2018, né? 2018, não é né? Tão... até que faz um tempinho sim, bom, né? Sim. E, na verdade, a gente vinha com aquele mesmo pensamento que acho que é da maioria das pessoas, que, nossa, nunca vai dar pé pra gente ter um investimento bom, uma quantia que, de repente, a gente consiga viver de renda depois de uns anos. Aí, a gente sempre pensa assim, vamos trabalhar para comprar uma casa melhor, alguma coisa, né? Sim. E aí a gente foi se empolgando tanto que a gente até desistiu um pouco da compra da casa aí para colocar tudo em investimento. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas, galera, conta pra gente aí como é que vocês vieram parar nessa carreira, né? O que vocês enxergaram de oportunidade? Conta um pouquinho do histórico de vocês, começando pelo Iago. Na verdade, assim, o mercado financeiro, se a gente for analisar, teve uma virada de chave muito grande para todo mundo, que foi durante a pandemia, né? Dobrou o número de investidores, o número de CPF na Bolsa. São 5 milhões hoje? Eu não sei o número, mas exato. Eu vi lá, era realmente... Nossa... Muito duplicou pelo lá, conteúdo da internet. Então, também, né? A gente já está no mercado de assessoria, na verdade, um pouco antes. Na verdade, quando a gente foi tirar, eu e o Gabriel tirou junto a certificação, né? E quando a gente começou, quando a gente enxergou esse cenário, né, conversando e tal, sempre fazendo network, você vai ouvindo as pessoas e, cara, aí você começa a abrir um pouco os olhos, né, para o mercado financeiro. Eu comecei muito novo. Eu comecei a abrir o olho para o mercado financeiro com 19 anos, que eu comecei a enxergar, a pesquisar mais e tal. E no começo, em fevereiro de 2020, foi quando eu falei, não, vou tirar a minha certificação, quero ser assessor de investimento, né? Uhum. E aí, um mês depois veio pandemia, fechou tudo, todo mundo perdido, aí virou aquela loucura a bolsa também, né? Vocês já investiam nesse período, então vocês viram despencou. Que foi, né? O mundo... Na verdade, nenhum analista sabia falar ao certo o que ia ser, quanto tempo ia durar, como que as empresas iam ser no pós-pandemia, né? Ninguém sabia. Então, coincidentemente, foi muito bom pro meu período de aprendizado, porque você vivenciar tudo isso aí, né? Uma das maiores crises do século, acredito que só menor que se a gente for jogar aí... Na verdade, superou, né? A crise de 2008, né? Então, a gente pode jogar que é a maior crise do século. Uhum. E se ouvindo os analistas, todo mundo sem saber muito o que fazer, e você participando, você entrando naquele mundo, foi fantástico, né? Ao mesmo tempo estava estudando para a prova, acabou que depois só consegui fazer a prova lá em maio, aí deu tudo certo, a gente tirou a certificação, né? Para atuar como assessor de investimento. O nome da certificação é Ancor, né, para você poder atuar como agente autônomo de investimento. E a partir disso aí foi no pós-pandemia, né, todo mundo se adaptando àquele modelo que antes era só... Ficou todo mundo de home office, depois
modelo híbrido, né? Híbrido presencial e online, e hoje as coisas voltando já quase 100% ao normal, mas a gente ainda vivendo muitos reflexos da pandemia, né? Muita coisa ficou, né? Então, hoje se fala até ainda se cogita recessão nos Estados Unidos, ou talvez uma recessão global, então tem muita coisa pra gente vivenciar ainda no Você sai de pandemia, né? entra na guerra lá, nesse negócio aí, né? A gente vai falar sobre essa recessão aí global também daqui a pouco. E você começou fazendo aquela day trader, aquelas coisas assim? Você começou nessa ou não? Porque tem muito adolescente hoje que tá na onda, né? Curioso, mexendo com essas coisas. Meu irmão mesmo, por exemplo. Tá, boa. Foi mal aí, Tainá. Na verdade, nunca... Apesar de eu estar no mercado financeiro, eu nunca fiz day trade, nunca me interessei. Na verdade, o day trade ele é uma forma de... Acho que não pode julgar uma forma de investimento, mas sim de especulação, né? Que o day trade é análise gráfica, né? Então, nunca me identifiquei muito com isso e a gente sempre seguiu priorizando os pilares, né, do investimento, que é a diversificação de carteira e pensando sempre no investimento a longo prazo. Tá vendo, gente? Cuidado com isso. E você, Gabriel, conta um pouquinho pra gente como você veio parar nessa carreira. Bom, eu sempre tive um lado um pouco puxado para essa questão de investimento, setor bancário e tal, só que nunca tive muito acesso. Trabalhava em contabilidade na época, conheci o Iago e a gente era amigo, assim, conhecido, né? Não tinha muito contato, mas um bate-papo lá na faculdade... Acabou que ele me contou sobre o que ele estava fazendo, né? Estudando para certificação. Eu me interessei. Aí fui pesquisar, né? Fui atrás, ver como é que era. Falei, cara, vou fazer isso daí. Aí larguei a contabilidade só para estudar para essa prova. Era meio da pandemia ali. Meu pai até ficou meio, vai largar aí no meio do caos. Da pandemia, não sabe o que filho vai ser assistente. Assessor de investimento. Não sabe o que vai ser e tu vai abandonar. Eu falei, fazer o quê? Tô novo ainda, né? Se der errado, tem tempo. Aí larguei, nós fizemos uma prova praticamente junto ali e aí começamos. O Iago tinha 20, né? 21, eu 22 e a gente tá aí até hoje, vai dar 3 anos, né, Iago? Na verdade também, até esqueci de comentar da questão da agronomia, né? Eu sou estudante de agronomia e tal, mas beleza, Iago, você tá fazendo mercado financeiro. A questão da educação financeira, o que fez, foi um dos fatores para eu ter essa virada de chave, né? A questão do mercado financeiro era um assunto que não tinha tanto... Era mato ainda. Vamos jogar aí que era mato, né? Então tem muito o que evoluir ainda, e ainda mais se tratando na questão do agro, a gente enxerga o público do agro, não que ele seja atrasado, porque até então, se a gente for jogar aí a média de investidores no Brasil ainda é muito baixa em relação aos Estados Unidos, né? Mas a gente... É um público mais conservador. E vivendo esse cenário, que foi o agro se fortalecendo muito dentro de Luiz Eduardo em 2018, 19, 20, né? Você começa a enxergar toda essa movimentação, começa a ligar com o mercado financeiro, né? Todas as oportunidades, tudo que tem para evoluir ainda. Então, foi aí que eu tomei a decisão. Falei, cara, quero seguir essa parte do mercado financeiro, que eu vejo ter um gap, tem muito que crescer, tem muito que desenvolver e tem um mercado muito grande, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? Então, e a questão da assessoria de investimento já é uma realidade muito antiga nos Estados Unidos, né? Mais de 60% hoje das pessoas, dos investidores dos Estados Unidos tem assessor de investimento, e você vê esse gap no Brasil, né? O Brasil, esse número não passa de 5, então a oportunidade é muito boa e foi na questão de Luiz Eduardo, na questão da nossa região, mas ainda por conta do produtor rural, né? A gente vê o tanto que a gente tem para agregar para a região ainda. E levar o conhecimento assim pro pessoal que, assim, às vezes eles não têm acesso, né? Não digo nem só o produtor, mas o próprio empresário, o profissional autônomo. Então a gente leva esse conhecimento, a gente leva uma diversificação maior para ele.
que aqui na região a gente pega comparado a grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, e que lá já tem uma dinâmica, já roda mais essa situação, já é mais de conhecimento. Aqui ainda, igual mencionou antes aqui, o mato ainda é alto, tem muita coisa para acontecer. E a gente está aqui para ajudar, né? É verdade. E nada substitui, né, o acompanhamento pessoal mesmo, né? Porque, tirando como exemplo a gente esse assunto também, já fez alguns cursos na internet, né? Claro. Temos as nossas opiniões. Né? Mas assim, nada substitui a opinião de alguém, né? De alguém que você pode contar ali, né? E tirar dúvida. Então, por mais que a internet avance e tenha esse tanto de conhecimento, eu acho que nada tira essa vantagem, né? De ter eu acho que se você for conversar com 5 pessoas diferentes sobre o investimento, cada uma vai ter uma opinião. Sim. E a primeira coisa, uma delas com certeza vai ser perdi dinheiro fazendo day trade, não sei o quê. Outra vai ser, não, day trade é bom. Então cada um tem uma opinião, cada um se adequa com uma coisa. E é de cada um, né? É do perfil. Eu acho que, tem uns que vão se dar bem, outros que não vão, então... O grande diferencial da assessoria de investimento é a proximidade, né? Sim. É a proximidade e essa proximidade de poder auxiliar o cliente na tomada de decisão, né? Eu também tenho um pensamento assim com a expertise das coisas, sabe? Beleza, eu estudo, eu vou lá e faço, mas não é o meu foco, não é o meu... Exato. E aí tem um cara que tá lá, que só vê isso todo dia, o dia todo, tem treinamento sobre isso, e eu não vou... Sabe, eu penso muito nisso. O cara ele vive disso. Isso. Aí eu não vou consultar esse cara quando eu for fazer uma movimentação significativa, né? Quando é coisinha... Tem aquelas brincadeirinhas que a gente faz, mas é tudo no âmbito do pequeno, né? Agora, quando realmente... Não, isso aqui tem uma proporção, pode impactar. Deixa eu lá ver com o Iago lá, que o pessoal tá falando, né? Que ele tá... Até outro dia estava no Uruguai lá, num treinamento, né? Semana retrasada. Então, como é que eu vou saber mais, por mais que eu leia, que eu estude, que o cara que tá ali, né? Essa questão assim também do Uruguai, né? É interessante porque a gente sai só do cenário doméstico, né? Falando de Brasil, mas enxerga o que realmente está acontecendo no mundo, né? Querendo ou não, o Brasil, vamos falar assim... Beleza, ele tá no G20, mas a nossa moeda, o real, ela é considerada... tá dentro das cestas de moedas exóticas do mundo, né? Então, a nossa relevância... Na verdade, a gente for pegar só o valor de mercado da Apple, né? Equivale a 5 vezes o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3. É mesmo? Então, a gente está falando de uma magnitude, né? Totalmente diferente. Você tá lá visitando outros países, né? Igual a gente estava em Londres também, em outubro do ano passado, visitando gestoras, bancos, conhecendo, ouvindo, né? Você começa a ver a importância do investimento, da diversificação dos investimentos, né? Não ficar só dentro aqui do Brasil, correndo o risco Brasil e aquele ditado, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Você comentou ali em algum momento sobre eu nunca fiz day trade, né? Porque eu sigo mais os pilares ali das boas práticas, vamos dizer assim, de investimento. Quais são esses pilares fundamentais, assim, quando a gente pensa em investimento? Primeira coisa, pegando o gap daquilo que eu falei de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Os pilares é a diversificação do patrimônio. Você nunca ficar exposto só dentro de... Vamos jogar primeiro dentro de uma moeda, né? Só dentro do real. Se hoje existe a possibilidade de você diversificar parte das suas aplicações na moeda mais forte do mundo, que é o dólar, né? Por que não? Né? Eu acho que ninguém acorda lá dentro da Inglaterra e fala, hoje eu vou colocar meu patrimônio inteiro dentro do Brasil, né? Acho que não. Então... Mas existe uma regra, vamos dizer assim, beleza, vou diversificar, né? Teoricamente, eu pegar meu patrimônio lá, colocar 97% numa coisa e 1% em cada 3, eu diversifiquei. Teoricamente. Mas existe uma regra, assim, que fala, né? Nem teoricamente. Bom, mas... Não, se você for pegar ao pé da letra, eu diversifiquei.
não diversificado está 100% em um. Não foi proporcional, mas diversificou. Exatamente, não foi proporcional, mas eu diversifiquei. Tô sendo seguindo ao pé da letra. Existe alguma regra assim que fala, não, tem que tanto explorar nesse tipo de segmento, tanto nesse? É muito dinâmico e ajustado isso, né? Vai de acordo com o perfil. Daqui a pouco, se o cara também é mais agressivo, o cara quer se expandir mais, ele pode diversificar um pouco mais ali para outras moedas, né? Daqui a pouco não só o dólar, mas outras moedas. Ou então o cara pode segurar mais ali, igual você falou, tem 97% numa coisa e diversificar um pouquinho em outra. É muito de perfil, muito dinâmico. Mas eu digo assim, por exemplo, que nem o pessoal fala, vou pegar lá o que eu sei um pouco, né? Criptomoeda, por exemplo, não expor mais do que 3 a 5% do patrimônio, né? Renda variável, não passar de tanto, sabe? Eu digo mais nesse sentido, assim, existe uma regra a seguir, pelo menos um norte. Na verdade, assim, vamos puxar os dois lados, né? Igual o Gabriel falou, vai muito do perfil de cada um, do perfil de investimento de cada um e também da estratégia. Da estratégia de investimento, né? Assim, igual você falou, hoje o indicado é não ter uma exposição maior do que 5% em criptomoeda, né? Porque são investimentos alternativos. Pode dar certo, pode dar certo. Pô. Eu acredito que a gente ainda vai ter uma valorização muito grande nas criptos, mas não deixa de ser um investimento alternativo e muito... arriscado. Na verdade, sim. Volátil, né? Muito volátil. Então... arriscado muito forte. Falando na questão da diversificação também de moedas, né? O indicado, assim, que os analistas falam é de você ter pelo menos 20% do seu patrimônio em uma moeda sólida. Certo. No caso, fala o dólar, né? Exato. Então, em via de regra, não existe aquela fórmula mágica. Mas assim, se expor ao dólar significa necessariamente comprar dólar? Ou, por exemplo, se eu for lá e comprei uma ação da Apple, eu estou exposto a dólar? Como que seria isso? Boa pergunta. Existem duas formas de você fazer isso. Né? Através de BDRs, que daí você vai estar comprando em reais, dentro da Bolsa Brasileira, uma fração da ação da Apple, mas ainda você ainda vai estar exposto em reais. Né? Então, por mais que você tenha a valorização da empresa proporcional, digamos assim, mas o seu investimento ainda está em reais. Então, daí na questão de você tirar o risco real, né, que é a nossa moeda, não faz sentido. Agora, se o seu objetivo for realmente diversificar a moeda, ter exposição no dólar, aí sim, aí você vai... Tem que comprar dólar mesmo. Você vai comprar dólar, você vai fazer seu investimento em dólar e vai estar comprando diretamente a ação da Apple. Então, daí, vamos jogar, você vai estar tendo a valorização da empresa, mais exposição à variação cambial. Né? O Iago, você estava falando aqui pra gente, um pouquinho antes de começar, né, que a porcentagem de produtores rurais dentro da agência não é tão grande ainda, né, comparado com outros profissionais. Apesar do nome de vocês ser Ativa Agro, e imagino que vocês têm o foco nesse tipo de cliente, por que você considera que eles ainda não estão chegando, digamos assim, na carteira? E em relação ao que o produtor rural fala muito, né, que o melhor investimento é em terra. Como é que você quebra essa objeção? Porque o cara tem um dinheiro lá sobrando, ele automaticamente ele quer comprar mais terra, né? Como é que vocês veem, assim, quebrando essa objeção? Na verdade, assim, apesar do nome, né, Ativa Agro Invest, todo mundo fala, mas vocês são focados só no produtor rural e tal, mas, na verdade, a nossa carteira de clientes ela é muito diversificada também, né, médicos, profissionais autônomos, né, empresários e produtores rurais, por aí vai. A gente tem a afinidade com o público do agronegócio, porque aí a gente joga a história da empresa, da Ativa Agro, né? Ela começou em 2012 como uma corretora de grãos, né? Que veio crescendo. Hoje são várias empresas, tem a Ativa Agro Corretora de Grãos, tem a Ativa Agro Insumos, tem a Ativa Agro Cerealista, Transporte e a Ativa Agro Invest, que é o escritório credenciado da XP. Entendi. Né? Então, voltando ao que você falou o produtor rural sempre buscou investir em terra. Né? E assim, eu acredito que é um excelente negócio. Sempre foi, dentro do Brasil, um excelente negócio investir em terra. Né? E as margens do produtor rural são muito boas.
Sim. levando a margem de rentabilidade anual e também, além disso, ainda tem uma valorização muito grande no patrimônio, né? Tá imobilizado em terra. Então, mas a gente sempre vem batendo no ponto, principalmente na questão do hedge, que é a proteção de preço nas commodities. O objetivo é auxiliar na estratégia de comercialização do produtor, ou seja, otimizar a sua comercialização. Como? Tendo mais previsibilidade. Como que eu faço para ter mais previsibilidade? Fazendo o hedge, que é a proteção de preço na soja, ou no milho, no dólar, no algodão e por aí vai. E essa é só uma das partes que para agregar para o produtor rural, né? Além do investimento. Então, a gente sempre gosta de fazer o hedge, se for traduzir assim, a nomenclatura é proteção, né? Proteção. Entendi. Então, se um cliente chega lá perguntando para vocês se vale a pena investir em terra ou na bolsa, vocês não vão tirar ele da ideia de investir em terra, mas vão auxiliar em outras partes, eu acho, né, que de comercialização. São casos e casos, né? Eu acho que vai muito do objetivo. Aí você tem que olhar como é que está o capital do cliente, o endividamento, qual que é o objetivo, em quantos anos vai se pagar. Então tem muita coisa a se analisar. Mas a gente sempre vem no ponto na questão da diversificação de patrimônio, né? E mesmo essa parte que você está falando, né, do hedge e tudo mais, você tem visto um crescimento na procura dos produtores por esse tipo de serviço? Ou ainda está na média? Com certeza. Né? Na verdade, assim, o que aconteceu? Vamos pegar 2 momentos, de 2019 para cá. 2019, o produtor rural vendia soja a R$65, né? Aí foi para o final de 2019, início de 2020 ali, quem estava vendendo a 75 estava feliz da vida. 2021, soja 170, né? E o pessoal entregando soja a 75, né? Então isso gerou uma dor. Beleza, podia ter vendido melhor meu grão, não perdi, mas deixei de ganhar, né? E aí agora vamos pegar outro cenário, que é o quê? 2022, início de 2022, soja 180, R$200, e hoje produtor rural vendendo soja 120, né? Então são 2 cenários assim que fez realmente todo mundo abrir os olhos para a melhoria de estratégias de comercialização, né? Que é onde entra o hedge, que o hedge ele abre a possibilidade de você poder participar dessa queda ou dessa alta. Como que é o hedge na prática? Como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Vamos supor... Ó, eu tenho soja aqui, ó. Quero fazer um hedge. O que determina a estratégia que a gente vai adotar na operação de hedge? É o físico, é o seu físico. O Rinaldo, produtor rural, tal, tem 100 mil sacas de soja ali. Dessas 100 mil sacas, 60 mil já foi vendida. Já foi vendida a R$150 e você tem 40 mil ali em aberto, que hoje, se você for vender, você vai vender 120. Né? E aí, em cima dessas 60 mil sacas, como já foi vendido, o seu risco aí é o mercado subir e você não participar da alta. Sim, né? Já foi, né? Então daí a gente faz uma chamada call spread, que é a proteção de alta. E aí você tem 40%, 40 mil sacos que está em aberto lá. Então, Iago, eu acho que a soja vai subir e eu vou esperar, não vou vender a 120 não para mim não faz sentido. Beleza. Qual que é o seu risco aí? É soja cair. Cair mais do que já caiu, né? Sim. Então daí a gente faz a estratégia oposta, que é a put, né? Que é a proteção de queda. Então o que determina a estratégia a ser feita é o físico do produtor, a tomada de decisão. Tomar decisão sempre vem do produtor. Aí onde entra a assessoria, né, para poder auxiliar na tomada de decisão, fazer análise do mercado, poder passar a informação e auxiliar na tomada de decisão. Em cima da sua tomada de decisão, a gente faz a estratégia do hedge. Mas aí nesse caso, tipo, eu tô esperando aumentar o preço para vender, né? Mas eu faço tipo um contrato para, no mínimo, não baixar do 120, é isso? Como se fosse um seguro, você vai pagar um valor ali para participar de um
de um percentual de queda ou de ganho, né? Depende da estratégia. E isso não é só para commodity também, vale dizer, né? É uma ferramenta do mercado, então para ações pode ser utilizado também. Entendi. E qual que é o prazo? Ou você pode contratar o prazo que você quiser? O prazo também é determinado em cima da estratégia que a gente adotar, né? E são casos e casos. Tem prazos pré-determinados, né? Tem os vencimentos da bolsa, mas daí você vai pegar o que mais vai adequar, né? Na questão de combinação da sua venda, do físico, né? Da sua negociação do físico, quando você vai precisar, e também para uma combinação legal de preço, né? Para você não pagar um valor tão alto. Tipo, eu tenho um limite lá e posso acionar o dia que eu quiser dentro desse limite. Na verdade, assim, eu gosto de fazer a analogia para entender mais fácil, né? Que é a analogia vamos supor, do seguro do seu carro. A gente faz o seguro para nunca utilizar, né? Isso. Mas se precisar utilizar, tá lá. Tá lá. Então, vai jogar o custo do hedge de 2,5% a 3,5%. Esse é o custo para você estar redeado, né? Tá protegido. Se você não precisar utilizar, perfeito. Sinal que você está vendendo a sua soja mais caro, ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então, entendi. O objetivo de fazer o hedge, fazer a proteção, é igual a gente fazer o seguro para não utilizar. Mas se precisar utilizar, tá lá. Entendi. E aí, em cima disso, que a gente consegue trazer mais previsibilidade em cima da comercialização do grão, né? Do produtor. E ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo, o hedge e o put, né? Que você falou? A call e a put. A call e a put. Consegue fazer os dois. Então, tipo, tá um preço lá. Se caiu, aí eu vendo em 120. Se subiu, aí eu espero para vender no que subiu. E como é que é? Ele consegue fazer as duas. Só que, geralmente, ele vai fazer uma porque a parte da bolsa vai estar atrelada com o físico dele, né? Então, tipo, se ele vai fazer a venda lá na frente, ele já colheu, tá lá estocado, e vai fazer a venda lá na frente, ele tem que se proteger para se cair. Então, ele está fazendo uma put spread. Beleza. Se, ao mesmo tempo, ele já tem umas sacas antigas que ele vendeu e quiser fazer uma proteção para essas sacas que ele já vendeu para caso subir, ele vai fazer também. Só que daí ele vai participar de dois momentos, né? Então, de qualquer jeito, ele vai estar redeado nas duas. Só que ele vai pagar 2 prêmios, né? E assim, a gente tem a análise do cenário, né? Sempre o que vai prevalecer é a lei da oferta e demanda, entre as variáveis climáticas, principalmente quando a gente fala dos grãos, né? Mas o que vai somar mesmo é a decisão da estratégia do produtor, a decisão que ele vai tomar. Então, a gente está aqui para auxiliar na tomada de decisão. Já existe alguma movimentação para a próxima safra? De alguma coisa, pensando que a gente tem essa previsão aí de El Niño e que, teoricamente, não são os climas mais favoráveis aqui para Norte e Nordeste? Já tem alguma movimentação nesse sentido? Sim, na verdade, vamos jogar aí há 3 meses atrás, já começaram as vendas da safra 2024, né? E assim, a gente tem um El Niño muito bem estabelecido hoje. Em anos de El Niño, ele favorece chuvas nos Estados Unidos também. Então, sempre em anos de El Niño, os Estados Unidos tem safra cheia. Não é uma regra, mas até hoje foi a tendência, né? Foi o que aconteceu, né? Então, se a gente olha os Estados Unidos com safra cheia, o Brasil não tem nem onde colocar soja. Daqui a um dia a gente tem safrinha de milho entrando. Se a gente for analisar, é um cenário baixista, né? Tanto para a soja quanto para o milho. Isso aí chama o produtor para já começar a utilizar essas ferramentas. Exatamente. E pessoal, vocês ajudam também na parte de captação de investimento, assim, para o produtor rural ou sei lá, para empresas? Vocês ajudam nessa parte também? Sim, toda a parte de captação e auxílio na montagem da carteira, né, de investimentos, a gente está fazendo esse auxílio, né? Então a gente consegue, por exemplo, cuidar do produtor. Claro que às vezes ele não vai querer alguma coisa muito para longo prazo ou tão arriscada, né, volátil assim. Mais uma gestão de caixa. Alguma coisa para gestão de caixa, alguma coisa para um fluxo. Entendi. Porque ele roda muito, né? Então às vezes ele vai ter ali o dinheiro, vai colocar lá,
mas daqui 10, 15, 30 dias ele vai precisar, ou daqui 90 dias tem vencimento. Sim. Então, é uma dinâmica diferente, né? E aí volta naquela questão, cada cliente tem o seu perfil, tem a sua demanda, e a gente está ali para auxiliar. A gente faz isso, né? É muito individual. A gente faz isso. Sim. E a questão vocês comentaram aí do Fiagro, que até era uma dúvida que eu tinha antes, né, da conversa. O que é exatamente o Fiagro? E depois... Como que está posicionado assim, o agro na bolsa como um todo, né? São duas perguntas isso. diferentes. Mas vamos lá, falando do Fiagro primeiro, né? E o comentário que eu ouvi é que o Fiagro, por exemplo, não funciona para pequenos produtores. Se isso procede e por quê? Em que sentido foi feita essa... Não sei, falou no sentido de que eles não conseguiam ter o requisito mínimo para acessar esse investimento. Enfim, sabe essas conversas de boteco? Mas já que eu tô... mas o que é o Fiagro? Acho que quem te falou isso não sabe o que é Fiagro. Boa pergunta. Na verdade, o Fiagro é um fundo de investimento no agronegócio, né? É uma categoria de fundo de investimento. Igual os fundos imobiliários são negociados em bolsa, então você compra a cota, né? Compra a cota do fundo, tem oscilação diária e eles são lastreados no agro. Aí entra outras categorias dentro dos Fiagros, né? Que tem a parte dos direitos creditórios e por aí vai. Mas é uma forma do investidor, pessoa física, ele ter uma exposição no agronegócio. No final das contas, vai ser um fundo que vai estar comprando tudo que é ligado ao agro. Então, a carteira dele vai estar exposta a tudo que é do agro, terras, direitos creditórios, enfim. E vai estar tendo uma receita em cima disso. Entendi. Então, daí, talvez essa questão aí de não ter o... Como é que foi que você falou? O pequeno produtor não acessa. Talvez seja o próprio fundo que não adquira pequenas terras. Porque, na verdade, não é questão de pequeno produtor ou não, porque qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma cota de Fiagro e ter essa rentabilidade, né? Uma vantagem desse Fiagro, é um fundo imobiliário também, não só de agro, mas os outros tem vantagem tributária, né? Porque você só paga imposto na venda da cota se ela tiver lucro. Então, todo dividendo, por enquanto ainda não é tributado, né? Então, é uma vantagem aí que o pessoal começa a aderir mais aos fundos imobiliários, no geral. Mas aí, assim, a pessoa física pode comprar uma cota para investir, mas esse fundo também investe no produtor, né? Pelo que eu entendi. E aí, o produtor pode ter acesso a esse fundo para... custear, né, a sua produção e tudo mais. E daí é que vem o retorno desse fundo, digamos assim. Seria fazer uma captação, né? Você fala assim. Mas aí, tipo, para ele conseguir acessar esse fundo, ele tem que ter algum pré-requisito? Como é que é? Mas ele é isso mesmo? Que eu tava entendendo que ele era tipo igual um fundo imobiliário, assim. Basicamente ele só compra terra. O fundo vai comprar terra, né? Ele não investe na produção em si. Só se ele quiser administrar, mas não tem conhecimento dessa parte. O que a gente sabe é que ele vai estar adquirindo terra. Na verdade, seja por arrendamento. Vai da estratégia, né? Vai da estratégia. Vai da estratégia do gestor, né? E da gestão do fundo. Se ele pode estar pagando arrendamento, cuidar da terra e receber, né? Não pagando arrendamento, ele pode... Dá um exemplo de um, assim, um Fiagro aí. Cara, hoje a maioria das gestoras tem uma parte, um fundo imobiliário ligado ao agro, né? A maioria porque das assim, exposição. Você fala o que eu entendia, né? Existe lá o fundo imobiliário normal, o FI, né? Que tá lá naquela linha lá de um fundo que, vamos pegar o HGLG 11 lá, que ele investe em barracões logísticos. Aí ele vai lá, ele constrói barracões logísticos e aluga para empresas utilizar aquilo ali. Então, seja como estoque, alguma coisa assim, né? E aí ele cobra um aluguel dessas empresas. Então, a partir do momento que você tem uma cota desse fundo, o que você recebe de dividendo é o aluguel do que o cara lá tá alocando, né? E eu achava que o fundo imobiliário era a mesma coisa, ou o Fiagro, desculpa, era a mesma coisa, só que voltado ao agronegócio. Em vez de, sei lá, um barracão logístico,
ou prédios, assim, escritórios de alto padrão, ele fazia, sei lá, um barracão lá pro cara que vende produto químico, guardar lá o produto químico por um tempo lá e cobra aluguel do cara e você tem essa... Eu achava que era isso. Ele vai adquirir as terras e o cara vai pagar o arrendamento para ele. Pronto, entendi. E aí o cara pagando arrendamento é um aluguel. Vamos dar o exemplo do Risa Terrax, né? Do RZTR11. Sim. Ele é um fundo que comprou várias áreas, arrendou, né? E recebe o arrendamento e distribui para os cotistas. Entendi. Não, legal, bacana. E falando um pouco sobre... Depois a gente vai falar sobre a questão da crise, tal, né? Mas eu queria falar sobre o caso da SLC, né? Que abriu ação em bolsa. Se vocês sabem como é que foi esse processo, qual que é a vantagem de uma propriedade rural, por exemplo, chegar a esse nível... Claro, é uma empresa, né? Então a gente imagina que... Mas como que foi o processo? Qual que é a vantagem se qualquer empresa... propriedade rural pode seguir esse caminho? O que ele tem que fazer, né, para seguir esse caminho? Na verdade, assim, o objetivo de você abrir capital em bolsa é você fazer você captar, né? Captar. Você vai abrir mão de parte da empresa para poder ter a captação e aí dentro disso aí você tem que ter um projeto muito bem determinado. Por quê? Porque vão ser os investidores que vão olhar o projeto e falar, não, eles vão abrir capital com o objetivo de expandir a empresa para tal lugar, em tal setor, né? Por exemplo, para mim, aumentar em 50% a área plantada. Eu quero comprar mais, sei lá, 50 mil hectares, um exemplo. Mas é um processo muito árduo, né? Digamos assim, porque... E burocrático. Você tem que ter um tem controle, toda uma análise... uma auditoria muito rígida, você tem que ter todos o histórico de balanços financeiros, administrativos e tal, porque a partir do momento que você abre capital na bolsa, você tem que prestar todas as informações para os investidores, né? Então é tudo muito bem auditado, existe um controle muito rigoroso. Auditoria independente, inclusive. Mas ainda acontecem algumas, vamos jogar aí o exemplo das lojas americanas, né? Sim. Então... Quantas empresas tem, assim, a grosso modo, listadas na B3 ali com essa característica de ser do agro? Se a gente for jogar aí SLC, Boa Safra Sementes... Você pega a Raizen, né? Se você for ver... E se for jogar falo assim... Na parte de commodities, aí tem muitos. Nos commodities como um todo, né? Aí tem a própria Vale, Petrobras e tal. Isso. Mas se a gente for jogar no agro, que a gente está inserido aqui na nossa região, da questão de culturas, né? A Boa Safra Sementes, a SLC... Brasil Agro... A AgroGalaxy, né? Acho que só voltando um pouco nesse negócio de abrir ação em bolsa, né? Acho que o processo, primeiramente, é você... Acho que abrir uma holding, o pessoal fala... para transformar o negócio familiar em empresarial, né? Para você conseguir fazer essa transição. Se for o caso do cara ser um produtor pessoa física. Produtor pessoa física, ele vai ter que fazer isso. Mas, assim... Alguém quer mais café? Eu aceito. Eu aceito também. Eu não acredito que seja muito vantajoso para um cara que não é tão grande assim. Porque a vantagem é só captar um valor maior. É só captar um valor. Né, e hoje em dia tá todo mundo bem capitalizado. A partir do momento que você abre o seu capital, você tá refém de outras coisas, né? Então você não faz só o que você quer, né? Por mais que você seja controlador, você tem que prestar conta para alguém. Com certeza. Então é uma série de tem que pesar na balança, né? Você percebe. Eu acredito muito que isso. Eu não acredito que isso vai ser uma realidade forte pro agro, assim, no geral. Acho que vão ser casos específicos de empresas já consolidadas que tendem a crescer mais. Mas ao mesmo tempo
uma empresa por exemplo, como a SLC, ela ganha muito mais força para ir cada vez mais Com certeza. crescendo, comprando terra. Ter mais visibilidade, mais barganha, né? E assim, eu imagino que o cara que lá fora que tá comprando um produto dela também sabe que ela tá seguindo lá todas as práticas de SG, de governança, né? O cara que compra lá fora, ele tem essa segurança, né? Pô, tô comprando SLC ali, eu sei que tá tudo certo. Isso. Entendi. Então vamos falar agora, tem mais alguma dúvida em relação... Não. Eu fiquei com um ponto na cabeça só, aqui, do assunto lá de trás, quando a gente estava falando da exposição da carteira de investimentos à moeda estrangeira, e a gente entrou no caso, né, do dólar aí, que ele é o cara aí quando a gente fala nesse sentido, né? Mas ultimamente acabou sendo umas notícias aí muito de colocar como se diz assim, a longa vida do dólar em xeque. Quando você vê lá, por exemplo, Brasil e China tentando fazer acordos mais bilaterais, sem usar o dólar aí. Como que vocês veem isso? Existe realmente esse risco do dólar perder mesmo essa relevância, esse valor aí ao longo do tempo? Na verdade, sim, é uma jogada de descentralização do dólar, né? Até que agora, sim, inclusive antes de ontem teve o Warren Buffett, né? Teve um pronunciamento dele e questionaram em relação a isso, né? Qual que é a visão dele em relação ao dólar como fonte de reserva mundial, né? Onde ele vê daqui para frente. E ele falou que um dos pontos que ele falou foi que ele não enxerga no horizonte essa descentralização do dólar, né? Mas eu acredito que assim, o mundo ele tá muito questão financeira está muito mais globalizado, né? Hoje está muito mais fácil de você conseguir ter exposição em outras moedas, tal. Mas se a gente for olhar, hoje tudo que está ao nosso redor é dolarizado, né? Então, para existir essa descentralização, se um dia acontecer, vai demorar muito tempo. Muito tempo na questão do que o nosso relógio, o microfone, deixar de ser dolarizado para ser em outra moeda, precificado em outra moeda, né? E hoje a gente joga na média aí 70% das reservas dos bancos centrais do mundo são em dólar. No Brasil ainda é mais, o Brasil é acima de 80%. E quando eles tentam fazer algum movimento, eles partem mais para ouro, né? Vai estocar ouro, né? E eu não sei se eu vou falar uma besteira muito grande, mas eu acho que é mais fácil você caminhar para uma descentralização ser em criptomoeda, por exemplo, do que em outra moeda assim de algum país. Você quer dizer, tipo assim, o Bitcoin ser mais relevante do que a moeda da China? Eu tô falando muita bobagem? Você acha que é uma tendência? Na quando verdade, a gente fala de descentralização, na minha cabeça logo já conecta com cripto, né? Sim. Na verdade, assim, o que acontece? Para ter essa descentralização e o dólar perder força, as coisas elas têm que deixar de ter uma precificação em dólar. Né? Bem que o próprio é cripto, né? Tá em dólar, né? E aí, se a gente for jogar, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, né? Hoje todas as grandes empresas, vamos jogar aí só Apple, Amazon, Microsoft, a Tesla, a própria Tesla, são todas americanas, né? Então, para existir essa descentralização, essas grandes empresas teriam que deixar de... Tem um movimento forte de substituição delas, né? A gente vê que a guerra mesmo, então, é em relação à tecnologia mesmo, né? Quem vai ser o país que vai ter a tecnologia mais forte, digamos assim, né? Para sustentar a moeda. Na verdade, sim, são guerras comerciais, né? Disputa de poder. Esse movimento da China, dos Estados Unidos, até a própria guerra comercial que teve China e Estados Unidos, né? É disputa de poder. Mas a China, ela ainda é uma economia muito nova, se a gente for analisar, né? Em 1990, mais de 50% da população chinesa vivia na pobreza, né? Hoje esse número caiu muito. Mas um dos fatores também que todo mundo olha na questão China é o que eles são uma economia muito fechada. A gente não tem acesso a muitas informações lá dentro, verdade, né? Então eles têm que se reinventar muito, né? De repente. Eles têm que passar por uma evolução muito grande lá e os Estados Unidos tem que perder muita força. E vocês acham assim que o Brasil, por exemplo, que é muito
hoje cada vez mais focado em agro, né? Cada vez mais se especializando em ser um país agro. A gente pode entrar nesse cenário assim de tipo, tá bom, vocês têm toda a tecnologia, mas a gente tem a comida. Quero ver. E virar uma potência por conta disso. Na verdade, acaba que o mundo inteiro ele cria uma dependência muito grande do Brasil. O Brasil é o queridinho, né? Todo mundo quer ficar amigo. Eu acho que assim, tipo, deixa o Brasil lá. Você deixa o cara, você meio que não fica dependente, né? Mas você quer ter aquele cara, fica dependente. Se o cara tem a comida, você fica dependente, né? Mas não sei se você fica dependente a ponto, nesse sentido, de se tornar uma potência econômica muito forte. Tem que ser um cenário muito catastrófico. Não, eu penso mais assim, a gente tá falando de matéria-prima. Uhum. Eu tô vendendo soja grão, eu tô vendendo, sabe? Tô vendendo café grão. O cara petróleo. lá tá... Você já viu aquela história lá de, você pega lá, vende o café grão e o cara te vende a cápsula de Nespresso lá 37 vezes mais caro. Exato. Então, a gente teria que... ter uma industrialização. Exato. Até o próprio petróleo, a maioria é refinado fora. Se você pegar os países mais ricos aí, eles não são países agrários. Será que a gente ainda não se tornou uma potência porque a gente não descobriu o jeito de industrializar o que a gente tem de melhor? E que agora que a gente se firmou como agro, se a gente industrializar no agro, a gente... Mas e o custo Brasil? A questão é que às vezes você pega aqui e você vai montar uma indústria aqui e vai estar mais caro do que o cara lá fora. Por exemplo, fica muito mais barato de eu abrir uma indústria em outro país do que aqui no Brasil, na questão burocrática, na questão de imposto. Isso. Então acaba que as indústrias saem daqui, em vez de beneficiar a industrialização do país, não. Todos esses fatores, né, acabam que pesam na tomada de decisão de uma Apple vir pro Brasil, por exemplo. Você fica pensando assim, como que você compra um negócio que vem lá da China, cara? Uma torneirinha, sei lá, por que não faz aqui, do lado aí? Tão fácil. Como? O negócio vem de navio, lá do lado do mundo. E matéria-prima tem, né? Chega lá em Curitiba, fica 5 anos em Curitiba, depois ele chega na tua casa e ainda é mais barato. Pois é, como é que pode, né, a logística compensar? O quanto que o Brasil tem potencial de ser muito mais, né? Talvez faltou liderança lá de trás já pra... isso é uma coisa que já vem de muito antes, né? Como é que reverte? Diferente. Agora reverter deve ser muito mais difícil. Como é que reverte? Porque quando você fala, sei lá, em burocracia, essas coisas, vai estar muito atrelado ali a imposto, taxas e etc, né? É o que sustenta a máquina do governo, etc. Pública. E a única coisa que a gente está vendo é que ninguém deles está disposto a baixar despesa. Pois é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá aí todo esse negócio aí de taxa de juros que não desce, que não sei o que lá, porque a sinalização, imagino eu, os caras que são especialistas para falar, mas a sinalização que o mercado tem é que o governo tá querendo gastar mais, não tá querendo conter. Galera, então, quem tá ouvindo aí, você quer mudar o Brasil? Comece a ser um político, mas um político honesto, tá bom? Que acho que esse é o nosso caminho. Precisamos de vários. Precisamos de uma força-tarefa de políticos honestos para mudar o caminho do Brasil aí. Verdade... Considere essa carreira, mesmo que você tenha Vote pavor. Acho que ela tá se candidatando aqui. Eu não. Eu tenho vontade. Sério? Eu tenho. Aí, ó. Eu tenho vergonha, mas eu tenho vontade. Meu Deus. Comece como vereador. Eu tô começando com podcast. Não, tá certo. Formador de opinião. Daqui a pouco você nem precisa fazer campanha, né? Seu podcast Né? Vai estar o QR Code ali do meu número ali da candidatura. Meu Deus. Pessoal, e falando... Então, indo já para essa questão da crise mundial aí, né? A gente tem ouvido falar... que está se anunciando, né, uma crise, que daqui a alguns anos a economia como um todo tem a tendência de queda, né, mundial. Não queda, mas assim, estabilidade. O que vocês estão ouvindo em relação a isso? E o que a gente, como cidadão pode normal, esperar, né? Pode esperar e precisa se preocupar ou se mantém seguro, né? Já tem que estocar comida em casa? Credo, quem tá ouvindo aí vai achar que... Na verdade, a gente passou por diversos momentos, né? Ao longo de 2010, no pós-crise, 2008, para crise do Covid, né? Então muita coisa mudou. E a crise do Covid foi totalmente diferente. Por quê? Porque a gente ficou em lockdown. Então,
ficou tudo fechado. O único setor que continuou movendo foi o agro, né? O agro não para. Então, foi aí que os governos olharam, os bancos centrais, e falaram, como que a gente vai continuar estimulando a economia, não vai deixar a economia parar com tudo fechado, né? Foi aí que começou aquele movimento de baixar juros e os estímulos monetários e também direto, os estímulos direto para a população com o auxílio emergencial, né? Então teve uma injeção de dinheiro muito grande para a economia não esfriar. E aí depois disso aí a gente começou a ver os reflexos que foi a inflação, que é natural, já era esperado, né? Sim, então daí faz sentido. Quando começou a vir a inflação, os bancos centrais começaram com o movimento de subir juros para controlar a inflação e esfriar a economia. E hoje, tecnicamente, os Estados Unidos estão em recessão, né? Mas o motivo disso aí é o quê? O aumento de juros. Os Estados Unidos teve a maior inflação dos últimos 40 anos, não só os Estados Unidos, a Europa também, né? A própria Inglaterra está numa inflação de 10%. Então... Qual que é a ideia? Explica, pessoal, assim, qual que é a ideia de aumentar a taxa de juros e por que ela segura a inflação? O motivo de subir juros é você tirar dinheiro, o dinheiro de movimentação. Então, vamos supor... Tipo assim, o cara não pega empréstimo porque tá caro. A gente está num cenário de juros baixos. O que aconteceu? A gente viu a construção civil uma loucura, né? O preço do cimento dobrou tal, e por aí vai. Porque houve a procura. Com juros baratos. O juros estava barato, então era muito melhor eu pegar crédito que deixar meu dinheiro aplicado no banco com uma Selic a 2 que bateu, né? Entendi. Então, rendendo 1,9, se for 100% CDI, rendendo 1,9 ao ano. E aí ficou até... A gente viu o movimento de altas, de retomada nas bolsas, justamente por conta disso também, né? Porque não era viável deixar o dinheiro na renda fixa. E aí, depois disso... a gente sentiu o reflexo, foi a inflação. O que a gente faz? Qual que é o movimento dos bancos centrais? Né? Subir juros para poder pro juros ficar caro. Dinheiro ficar caro. O dinheiro ficar caro, né? Muito menos gente pegar empréstimo no banco, tomar empréstimo no banco que está caro, e deixar o dinheiro aplicado. Hoje você deixa o dinheiro aplicado de 100% CDI, você tem uma rentabilidade de 13,65 ao ano, né? Aqui no Brasil. E aí isso aí esfria a economia, a lei da oferta e demanda. Legal. Baixa a inflação, né? E aí o grande temor é o quê? Os Estados Unidos subir juros demais por muito tempo e esfriar demais a economia deles e eles entrarem numa recessão, ou seja, crescimento negativo da economia, né? Então, a gente ainda está vivendo isso aí, a curva de juros futuros indica uma recessão técnica, né? Mas a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser, mas, assim, falando a grosso modo, a recessão é a economia fria demais, né? Quando os Estados Unidos eles aumentam os juros, pode-se dizer que o pessoal tende a mandar o dinheiro para lá, porque eles estão pagando mais e eles também, vamos dizer assim, tem um rating lá de ser bom pagador. Na verdade, você investir no Tesouro Americano é o investimento mais seguro do mundo, né? Entendi. Então, daí teve esse movimento de alta, tá tendo esse movimento lá nos Estados Unidos de alta de juros. O que acontece? Fica mais atrativo você deixar o dinheiro no banco aplicado e até mesmo que daí gera o oposto do movimento nas bolsas, né? Eu vou ficar exposto em renda variável porque sendo que eu deixo meu dinheiro ali no Tesouro Americano rendendo bem, né? E aí até por isso que a gente tem esses movimentos negativos das bolsas. E a guerra mais ou menos entra onde aí? É mais naquela linha lá de preço de petróleo? Qual que é o lance o que a guerra tempera, vamos dizer, ainda em todo esse cenário aí? A guerra mexeu muito com as commodities, né? As commodities como um todo. E commodities altas... nos insumos, né? O preço dos insumos que cresceu na época da guerra ali... Porque boa parte dos insumos vem da Rússia, é isso? Rússia e Ucrânia ali, né? E daí como estavam travados ali, não tinha acesso. Então acaba que ficou escasso no mercado. Consequentemente, aí fica caro para produzir, preço subiu, e aí vai bola um setor vai puxando o outro, né? Tá tudo ligado, né? Não tem tudo ligado. E pode-se dizer que a gente já chegou no topo e daqui para frente só melhora, ou ainda tem alguns degrauzinhos aí para subir assim nessa linha de topo de crise, vamos dizer assim? Mas falando no Brasil ou no mundo?
Mundo e Brasil, né? Vamos dizer, de alguma forma a gente está ali, né, inserido nessa. O Brasil, na verdade, sim, o nosso presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, junto com a política do Paulo Guedes, eles acertaram o time perfeitamente, tanto é que o Brasil virou referência, né, porque a gente começou a subir juros no momento certo, os Estados Unidos demorou para subir juros, a Europa demorou para subir juros. Então, enquanto a nossa inflação hoje é uma das menores do mundo, eles ainda estão subindo juros e ainda estão com uma inflação forte, né? Entendi. Então, o que a gente pode dizer? Dentro do Brasil, a gente podia estar melhor se não fosse todo esse ruído doméstico, político, que vem pesando demais, né? Uhum. Aumenta o risco país, o investidor tira dinheiro daqui, porque tem temor do que pode ser lá na frente, com as decisões do governo, por aí vai. Mas eu acredito que tem muita coisa para acontecer ainda, acho que a gente tem que ir acompanhando. Existe um risco grande de recessão nos Estados Unidos. Mas um ponto positivo para o Brasil é que a gente é um país exportador, né? A gente exporta matéria-prima, a gente exporta commodities. Então a gente ainda vem com a balança comercial muito positiva. Uhum. Muito positivo. Foi isso um pouco do que o mercado financeiro olhou para o agro? Tipo, beleza, teve uma crise lá e esse setor não oscilou tanto, deixa eu partir para ali. Tipo, o famoso olhar da Faria Lima, né? Foi mais ou menos isso? Foi exatamente isso aí, porque durante a pandemia, quando estava tudo fechado... Quem que não parou, né? O que sustentou a balança comercial do Brasil foi o agro, né? Então daí foi que teve essa virada de chave. O agro funcionava e o mundo precisava comer, né? Então, os olhos se voltaram ao Brasil, né? E aí teve uma galera... Exportando, o único setor que dava resultado era o agro. E aí teve uma galera da Faria Lima que foi conhecer uma vaca. Foi ver lá que existia uma vaca ali. Não, eu que estou muito ligada nessa questão das startups, né? Participo de uma aceleradora e tudo mais, né? A AgroInsight é uma startup, então... Eu percebi muito esse movimento mesmo dos investidores, né? Que a gente tem muito contato com o pessoal da Faria Lima. E o crescente interesse no setor, assim, foi impressionante. De um ano para outro, assim, eles começaram demais a querer procurar agtechs. E o que a gente ouve falar é que tem muito mais investidor querendo investir do que startup agro disponível no ponto para ser investida, né? Então, tipo assim, eles vieram com uma sede enorme para capturar essas startups, e vendo que elas não estavam nesse estágio, eles começaram a investir lá na formação. Então, eles voltaram e agora eles estão de olho nas startups mais, que eles falam de early stage, né, que é de novas, para poder conseguir investir na formação delas e ter material, né, para depois investir. Então, tipo, tá muito aquecido mesmo a questão das startups agro, né? Por conta disso também. Desse olhar, né? E o agro, ele é resiliente, né? Apesar do fator climático, né? A gente vê produtores que se consolidaram, né? Não só aqui na região, mas a Rio Grande do Sul muito mais antigo, começou. Sim. A agricultura muito mais antiga do que aqui, né? A gente vê o agro muito consolidado e com resiliência em todos os períodos que o Brasil passou, né? A gente teve várias trocas de moeda nesse período, e o agro sempre resiliente, sempre... E de alguma forma, pelo nosso tamanho, né? Vamos dizer que a gente fala assim, estava falando do El Niño ali para nossa região aqui. Teoricamente, ele não é ruim para o sul. Então, às vezes, tem impacto climático? Tem, né? Mas ele fica mais localizado, né? Do que tanto generalizado. Você pensar pela extensão. Para a América do Sul, no geral, é bom, né? Exato. Exatamente. Você vai pegar a galera lá do Paraguai, Argentina. Né? Pegar. Isso aí. E você conta a história de vocês também em relação ao agro, que o Iago é estudante, né? Como que você vai unir isso, né? Por que você resolveu Qual que é o teu plano? Investir em agro? E se o Gabriel tem algum histórico também na família do agro e tal? Ou é só a região mesmo? Na verdade, comecei a faculdade em 2017, né? E quando veio pandemia, começou as aulas EAD lá, eu tranquei a faculdade e retornei depois. Mas eu sempre gostei do agro, né? Minha família toda ligada ao agro, então sempre foi o meu objetivo é se manter dentro dessa cadeia, né? Sempre gostei muito. O mercado financeiro foi um achado. Não foi um achado, foi como que eu posso dizer? Foi um a mais, né? Foi um extra que eu falei, não,
seria perfeito eu conseguir vincular os dois, né? E aí foi onde a gente foi atrás do processo de certificação para se tornar assessor de investimento, né? Mas você cresceu mesmo assim, então, contato, né? Tipo, veio você falou da família, né? Teve família, assim, que vive do agro? Ou como você chegou na região? Você é nascido daqui? Na verdade... tá. Sou paranaense, né? Nasci em Autônia, Paraná. E sempre morei lá até os meus 12 anos. Depois, nos meus 12 anos, a gente vim com os meus pais aqui para Luiz Eduardo, meus pais e meus irmãos. Minha família continua toda lá ainda. Meus avós, tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai, são do agro, né? Tem fazenda lá na pecuária. E foi o que eu sempre quis, né? E Luiz Eduardo me fez expandir muito mais a minha visão para o agro, né? Porque aí, quando a gente fala em questão de proporção, os produtores do Paraná, com proporção de áreas aqui, né? É muito diferente. Então daí você vê realmente o tanto que o agro tem a desenvolver e quando a gente, há 20 anos atrás, quem falava do potencial que tinha a região oeste da Bahia, né? E hoje, Piauí, Maranhão, Tocantins... Tudo partindo daqui, né? Tudo partindo daqui. Então, e aqui a gente está na capital do agro, né? E a gente tem a nossa filial lá em Bom Jesus, no Piauí, tem a filial em Palmas, no Tocantins, e em Poços, Goiás, e andando todas essas regiões, você vê que realmente todo esse movimento, o Luiz Eduardo vai se consolidar como a capital do agro de toda a região Mato Piba, isso sem risco de dúvidas. A gente vê esse movimento, Luiz Eduardo crescendo, desenvolvendo e atraindo, sendo referência em tecnologia, né? No agro, a nível Brasil e a nível mundial também, né? Então é muito bonito de ver todas as empresas crescendo, desenvolvendo e a gente poder estar participando de todo esse movimento e auxiliando na tomada de decisão, né? Verdade. E você, Gabriel, é daqui também? Bom, meus pais são gaúchos, né? Lá do sul, Rio Grande do Sul. O meu pai se criou plantando fumo. Então esse é o... Que legal. Na época o vô tinha as lavouras de fumo lá, é bem comum na região até hoje, né? Então o pai se criou nessa parte, animais, tudo mais, essa parte. Veio pra cá, ele não teve mais esse contato, começou a fazer outra coisa. Eu nasci aqui, então meu pai e minha mãe me tiveram aqui. Sou baiano. E é isso, meu contato com agro era tipo mais... Nasceu aqui, não tem como, né? Tinha um contato com agro, mas assim, não diretamente da família, né? Mas de amizades ali e tudo mais. Também na época da adolescência ali, não morei aqui, eu tinha um foco mais pro futebol ali e tal. Aí depois que eu voltei, eu comecei a visar Gabriel, mais. Só a ressalva do Gabriel foi jogador de futebol. Mesmo, Gabriel? Tentei. Olha só. Enfim, dos 15 aos 18 ali, eu tentei seguir uma carreira de futebol ali, daí voltei, não deu certo, comecei a estudar, daí a ligação com o agro, acho que aqui na região é natural, né? Porque vira e mexe, você tá no meio, então tipo, é o meio onde mais gira, então a gente tem que tá nesse meio para crescer, né? Eu até falei pra Josi, uma ideia doida nossa, cara, queria trazer um dia no podcast um lojista aí, um comerciante, algum cara assim que, beleza, ele não é do agro, mas imagino que ele deva contar, falar, cara, quando as safras vai mal, a gente não vende legal. Isso é engraçado, é bom, porque não tem como, né? É bom a gente falar disso aí, porque a gente pega aí o momento de Luiz Eduardo, foi meu pai, minha família quando veio pra cá, meus pais, né, meu pai sempre mexeu com imóveis aqui, é corretor de imóveis. E naqueles anos de 2015, 2016, que a gente teve uma quebra geral da safra aqui. Foi feio. A gente viu simplesmente paralisar, né, o fluxo da cidade. Então, você vê como que a Luiz Eduardo é muito vinculado ao agro, né? Pelo menos até agora, todos os momentos que o agro estava bem, a nossa cidade estava bem. Vamos ver como é que vai ser nos próximos momentos, né? Se tiver problema de chuva, como é que vai reagir a economia da cidade? Porque também o agro evoluiu muito, né? Hoje tem
variedades novas, tem muito mais tecnologia de solo, o produtor já investe, já está muito mais preparado para passar por esses momentos. Vamos ver como é que vai ser na prática, né, em momentos de problemas climáticos. Mas eu acredito que Luiz Eduardo, de 2015 para agora, já evoluiu muito em diversos setores, lógico, puxados pelo agro, mas está muito mais diversificada a economia da cidade, né? Isso é muito bom. Você vê uma cidade de 23 anos, do tamanho que tá, tem que ter um porquê, né? Até na própria pandemia ali, a gente praticamente não sentiu economicamente aqui, né? Por mais que cada um se recolheu, ficou um pouco mais cauteloso ali, mas a economia continua girando bacana. Tipo esse Walking Dead aí que a gente via em São Paulo, a gente não viu aqui, né? Aqui não tinha muito disso, não tinha. Lá as coisas rodavam. Você via a foto de São Paulo na Paulista, lá, aquele feno rodando ali, né? Não, e no mundo, né? Esses dias eu tava vendo uma publicação deles pegando fotos dos pontos turísticos das cidades no mundo, né? Londres, Paris, Amsterdã, Nova York. Acaba a vida. E aí você vê assim que foi realmente uma coisa que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer e aconteceu. Cara. E o Luiz Eduardo, a gente teve um reflexo muito menor. A gente, por mais que a gente tava no meio da pandemia, a gente não parecia que tava passando por uma pandemia. Não parecia. Se recusava a acreditar, assim, algumas pessoas. Doideira. A gente que tem, né, parente em São Paulo, o pessoal mandava a situação, a gente realmente, né? Os caras tomavam banho todo dia, você tem ideia. Sacanagem. Pessoal, eu acredito que é isso, né? Você tem mais alguma dúvida? Eu tenho, né? Qual ação aí que vai... Boa! Pergunta de milhões. Que divulgação aí que eu compro aí. Vale mais do que milhões. A gente sempre acha que vocês guardam umas cartas na manga, assim. Aí não tem informação privilegiada. Né? Mas todo mundo gosta de fazer essa pergunta, né? Qual empresa que vai disparar? Mas a gente tem que analisar por cenários, né? Que a gente sempre fala hoje, as empresas de varejo de tecnologia que são muito atreladas ao crédito, né? Vem sofrendo muito porque aumentou o endividamento. Então, consequentemente, você vê as ações desvalorizadas na bolsa e, por outro lado, a gente vê as empresas ligadas às commodities. A gente estava falando performando bem, né? De diversificação, né? Quando você pega assim, por exemplo, a renda variável, né? Que está ligado a ações, a fundo imobiliário, aí é uma segmentação de diversificação. Né? E aí dentro dessas você ainda tem a diversificação dentro dela. Tá, beleza, da carteira de ações que eu tenho, quais são os setores que elas estão. Então, tem essas aqui que são do agro, essa aqui está ligado à energia elétrica, essa aqui está ligado a combustível, essa aqui é varejo, ainda tem essa... A diversificação. Olhar muito o segmento, né? Porque... tá nessa, né? Beleza, o setor tal aí não tá legal, mas eu tô escorado num outro setor ali que tá bacana também, né? Então olhar por esse ângulo aí é importante, né? Esse é o motivo, né, da diversificação. Se tivesse um portfólio todo exposto em varejo e tecnologia... Nossa senhora, Magalu tá difícil. Então, o setor do agro, o setor de energia elétrica, são setores que sempre tem uma resiliência muito grande em momentos de crise, né? Por isso da diversificação do portfólio, mas à medida que a gente tem um cenário doméstico melhor, juros baixando, favorecendo novamente aquecer a economia, né? A gente vai ver isso aí refletindo nas empresas de varejo e tecnologia. O pessoal fala assim, né? Tipo assim, pensa no que é essencial, né? Que dá um problema ali para você, que é isso aí, energia, né? Comida, essas coisas aí que você não deixa de consumir mediante uma crise, né? E falando na questão da comida, né? Até a demanda por alimento cresce 10%. Ainda tem essa, né? Então é um setor que vai continuar sendo resiliente e performando bem. Por muito tempo, né? Demais. Galera, agora estamos chegando nos finalmente, né, do podcast. E a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, uma brincadeira meio... improvisada. Eu não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. A gente chama de sequência espinhosa. A gente tá fazendo, sabe aquele pinga, bate e volta? Você fala uma palavra, a pessoa fala uma outra palavra que vem na cabeça. Tipo, ação que mais vai valorizar?
Só que a gente está fazendo isso com os principais temas polêmicos do agro, porque afinal estamos no Escancar Agro. Então a gente elencou aqui alguns temas polêmicos e a gente está pedindo para os convidados falar a primeira palavra que vem na cabeça. E futuramente a gente... vai fazer uma estatística sobre isso. Uma estatística. E aí, tendo oportunidades, né, de ter pessoas, sei lá, que tenham propriedade de falar de cada tema, a gente está aberto a falar também das polêmicas do agro, né? Porque, afinal, estamos aqui para debater e esclarecer, principalmente o preconceito que existe em torno do nosso setor em frente à sociedade ainda no Brasil, né? Então, acho que é importante a gente mexer nos espinhos para a gente cada vez mais, né, desmistificando e ajudando aí o nosso agro. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Iago. Ixi. Mas depois você assiste e você fala, não quero que vai ao ar. Tudo bem, a gente... Tudo bem, a gente vai pôr ao ar mesmo assim. Azar é seu. Se quiser, só não olhar depois. Vamos lá. Vamos lá. Desmatamento. Pera. Olha aí, ó o nome, sequência espinhosa. Pra mim vai ser os mesmos, senão eu vou sair da sala. Os mesmos. Senão eu vou estar pensando aqui, ué. Não, mas vai... o Gabriel vai ter vantagem. Que ele vai... Não pode ir. Fala um de cada. Pode ser. Pode ser. Tipo assim, não, né? Pode ser. Porque senão repetir. Realmente, senão ele vai pensar, ele vai ter vantagem. É verdade. Agora desmatamento já foi. Fala outro. Agora já pensei pra falar. Não, agora pode falar. Então vai, é o seu. O desmatamento é seu. Na verdade, que veio na minha cabeça foi lei. Pelo desmatamento, lei. Boa, ótimo. É isso. Terra indígena. Cuidado. Uhum. Reforma agrária. Performance. MST. Eu ia falar uma coisa. Não, pode falar. Pode Inclusive, Stedley, se você quiser vir aqui conversar com a gente, estamos aqui abertos aqui. O Rinaldo falou uma coisa bem... Então, acho que ninguém foi pior do que o Rinaldo no primeiro... Qual que foi? Não, deixa ele falar primeiro, vai que é a mesma coisa. Você tem que ver no podcast lá pra dar audiência. Eu tenho que cuidar com o que eu falo aqui, senão... Não, cara, hater é bom também. Né? Hater é bom. Mas nós tem que ser amiguinho de todo mundo. Quer pular? Cara, pula aí, tem como pular? Não, você falou alguma coisa. Pula. Nem que seja assim, não concordo. Não sei. Discordo. Vamos dizer... Mas só uma palavra. Me fugiu a palavra agora. Bom. Agora vai aquela música de suspense, aquela hora, viu, editor? Agressivo demais, sabe? Tá, ótimo. Beleza. Intenso Ótimo, perfeito. Demais, Perfeito, É isso aí, perfeito. ótima análise. Fazendas verticais. Futuro. Inteligência artificial. Futuro. Mudanças climáticas. Perigo. Pressão internacional. Cuidado. Pesquisa brasileira. Evolução. Políticas para o agro. Necessário. Eu ia falar a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. E agro do Brasil em relação ao mundo. Futuro também. Essa pode repetir. Essa aí pode... Agro do Brasil em relação ao mundo. É o do Brasil, futuro. Futuro mesmo. Não vou repetir também, porque... Não, beleza. Porque Na verdade, com certeza é o futuro, porque assim, se a gente for analisar o agro do Brasil, o Brasil é o único país que ainda tem muita área para expandir, né, na questão da produção agrícola. Os Estados Unidos não consegue expandir mais, só se for verticalizar a produção. Europa, né? Europa também nem se fala, né, então o Brasil, futuro. Futuro necessário... E exemplo. Exemplo. Boa. E agricultura sustentável, né? A gente também é referência. Bom sempre ressaltar isso aí, né? Que a gente é referência na questão da sustentabilidade também, então. Exatamente. O que ia ser o Brasil se não tivesse esse agro, né? É isso aí. Exato. Meninos, deixo para vocês agora, para vocês falarem sobre como encontrar, né, Ativa Agro, como entrar em contato, né, como aproveitar aí a expertise de vocês para os investimentos. Deixa o espaço para vocês falarem à vontade. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade
de estar aqui, batendo esse papo aí com vocês, podendo compartilhar e aprender também conhecimento. Estamos aí, aqui na cidade, é a nossa matriz, né? Digamos assim. Temos também atendimento nessa parte em Bom Jesus, no Piauí, que o Iago toma conta, em Poços, Goiás. Palmas. Palmas, Tocantins, agora recente. Então a gente está em todas essas regiões. Com escritórios físicos, né? Escritórios físicos, assessores localizados. Então... Que hoje também, tipo, é tudo online também, né? Mas nada impede, né? Um cara do Paraná ligar para você, abrir uma carteira lá. Né? Tem a estrutura física, né? Para ter um apoio, para ter um local, mas hoje é tudo online também. Principalmente depois da pandemia, o atendimento online virtual cresceu bastante. E a gente está aí, acho que vai ficar o contato nosso aí. Vocês preferem pro contato pessoal, telefônico, né? Ou o pessoal acha vocês no Instagram e... Telefone e Instagram, Telefone. Sim, também os dois. O Instagram é Ativa Agro tudo junto, né? A gente vai deixar aí também. Ativa Agro Invest, né? Ativa Agro Invest. Aí tem o Instagram da Ativa Agro e da Ativa Agro Invest. São duas empresas diferentes. Isso, tem os dois. Então tem o @Ativa Agro Invest, tem o @Gabriel Cremonese, @Iago Belanda. Boa. Cada um. O telefone vai ficar aí, né? A gente tá sempre disposto a receber o cliente, conseguir atender e entender o que é de necessidade dele, para a gente poder dar um parâmetro mais macro para o cliente e conseguir fazer com que ele atinja os objetivos financeiros dele, né? Então a gente está à disposição para isso. Poder diagnosticar. Diagnosticar, né? A gente é o médico do mercado que a gente fala. E invistam, né? Interessante. Né? Com certeza. E deixar uma dica aí para todo mundo que tá ouvindo invistam, aprendam, porque quanto antes a gente começa a investir, a acumular patrimônio, a diversificar, né? A ter uma estratégia bem definida, é aquele negócio, a gente tem que plantar hoje para colher lá na frente. Então, conhecimento sempre é bom e estamos aí à disposição para quem quiser tirar dúvidas, conhecer mais sobre o projeto também. Você falou que ia dar uma dica e o Rinaldo já olhou assim pensando que era uma ação. Eu tô aqui ainda esperando a ação. Acho que ele vai me falar aqui no final. A hora que terminar a gravação aqui, eu dou a dica de ouro. Beleza. É isso aí, galera. Então, se você quiser saber a dica de ouro, entre em contato com o pessoal aí, que eles vão te falar pessoalmente. A cereja do bolo. Agradeço imensamente aí a disponibilidade de vocês, né? Foi uma conversa ótima. Nós, como clientes, também recomendamos, né? Então, agradecer aí mesmo. E sempre aquele recado final, né, pessoal? Deixa os seus comentários aí abaixo, manda lá pro contato @agroinsight.com.br suas dúvidas, suas sugestões, o que você quer ver aqui. Indica, né, especialistas, não só da região do Matopiba aqui, mas da região que você estiver ouvindo. Se você estiver acessando esse conteúdo no canal da AgroInsight, entra também agora, a gente tem as redes próprias do Escancaragro, né? Então procura lá, @Escancaragro no Instagram, no YouTube, tá bom? Ajuda a gente aí a construir essa comunidade de conhecimento escancarado para o agro. Muito obrigada, galera. Então, muito bom. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.